E para analisar esses números, chegou a hora dela, a hora da análise com Lucinda Pinto. Lucinda, muito boa tarde. Ver um déficit assim de quase 2 bilhões de dólares pode parecer uma notícia ruim, mas sabendo que está sendo financiado, ok. O que dá para dizer dos números conhecidos hoje, especialmente num momento em que o mundo está tão conturbado? A gente está indo bem ou estamos indo mal? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Esses números mostram que a gente ainda está numa condição confortável, embora ele tenha realmente piorado o déficit em relação a abril do ano passado. O que a gente consegue tirar ali é que, de fato, é um déficit que está sendo financiado e é uma situação relativamente tranquila. Mas mais que isso, esses números eles expressam uma situação econômica do país resiliente. Então, se a gente olhar algumas das contas, a gente vai observar que é muito do que dá para enxergar, inclusive, tanto de remessas quanto de ingresso de dinheiro, tem a ver com uma economia ainda não tão afetada, não tão impactada pela taxa de juros como poderia se imaginar. A gente preparou até uma tela, Naka. Hoje a gente se preparou aqui para trazer os números. Isso é motivação. Meu mestre, Naka, me ensinou a fazer as telas. Então, temos aqui agora, a gente vai mostrar para especificar aqui cada uma dessas contas. Bom, primeiro, a balança comercial registrou aí um superávit de 21,6 bilhões de dólares e houve um crescimento, na verdade, no número de importações, o que é uma demonstração de que a economia ainda está movida por demanda, o consumo ainda é relativamente forte. O outro número são os investimentos estrangeiros em carteira. Exatamente como a gente já imaginava, como a gente vem relatando a partir os números da B3 ou mesmo o movimento recente do câmbio, a gente ainda está atraindo dinheiro, são 12,2 bilhões de dólares entrando no país por meio desses investimentos, ações, renda fixa, quer dizer, aqui tem muito efeito da taxa de juros, obviamente, né? A diferença de taxa de juros do Brasil para o exterior ainda atrai muito dinheiro. E também entrou dinheiro vindo de investimento direto no país, 28,5 bilhões de dólares é o que está financiando aí esse déficit. Agora, quando a gente olha para as saídas, que obviamente é o que explica aí esse aumento do déficit, as compras de criptoativos chamam muito atenção. 9,7 bilhões de dólares de remessas por parte de investidores comprando criptoativos, especialmente a stablecoin. Então, aqui a gente está vendo também, na verdade, uma tentativa ou um interesse do investidor brasileiro em dolarizar uma parte do seu patrimônio, da sua carteira. Isso aqui é uma tendência interessante que vale a pena observar. Isso também pode refletir um pouco de cautela e de atitude mais preventiva do investidor para o que pode vir aí pela frente. Agora, gastos dos brasileiros no exterior, o pessoal viajando, né, Naka? Aproveitando o dólar mais baixo, 8,3 bilhões de dólares, o que mostra que as pessoas estão conseguindo, ainda mesmo com preços altos de passagens aéreas, estão viajando, tem essa conotação. E, por fim, remessa de lucros e dividendos por parte das companhias, 18,2 bilhões de dólares. As empresas estão ainda apresentando bons resultados e, obviamente, aqui a gente não pode dizer que é apenas isso, mas, de um modo geral, uma parte desse número aqui se explica pelo fato das empresas estarem ainda apresentando dando lucro, apresentando bons resultados. Então, o que a gente enxerga é que todo esse conjunto de informações do balanço de pagamentos expressa que a taxa de juros ela não produziu ainda todo o efeito, ou não o efeito que se imaginaria, né, de tantos meses com a Selic nesse patamar. Agora, o Brasil, é muito interessante observar esse dado ao longo da história, porque aqui esse dado sobre o qual a gente está discutindo hoje já foi um baita motor e razão de preocupação na economia, né? O Brasil, sim, entre aspas, já quebrou por causa de contas externas, de sair muito dólar, a gente não tinha como segurar e a economia ia pro buraco. Esse assunto parece hoje, do ponto de vista estrutural, assim, ter sido
relativamente bem encaminhado com o regime de câmbio flutuante, né? Me parece que ali foi a grande virada de chave e hoje a gente consegue se financiar de uma maneira, me parece, saudável. Sim, a gente não tem a dívida externa pesando nas nossas costas, o câmbio flutuante realmente acomoda, a gente, paga um preço, obviamente, por isso, mas veja que a gente não tem realmente uma dor de barriga. Esse resultado, ele não faz preço. Então, a gente não vê movimentos relevantes de preços no mercado por causa desse resultado, mesmo mostrando uma piora na margem. Então, de fato, a gente tem um cenário muito mais tranquilo e confortável. Essa preocupação a gente não tem. Nossa preocupação está na nossa dentro, dívida, né? em reais. Exato, é tudo em dinheiro nosso, não tem nada gringo. Essa história de cripto e de stablecoins, como você lê assim? Porque o brasileiro gosta muito de tecnologia e o brasileiro também gosta muito de bala de prata. Porque o que tem de gente que pelo menos me pergunta, assim, na pessoa física, qual que você acha que é o investimento que vai estourar a boca do balão? E muita gente tem aquela esperança do próximo Bitcoin. Será que tem uma motivação desse tipo ou tem uma diversificação saudável das carteiras? Parece que pelo fato de ter um volume grande dedicado a stablecoin, que é a cripto atrelada ao dólar, parece um movimento até mais de cautela do que exatamente de grande ousadia, aposta, de grande aposta. Agora, é curioso isso que você está dizendo, porque até alguns anos atrás, acho que eu já fiz esse comentário, quando eu contava para as pessoas que eu era jornalista de economia, a pergunta era qual ação eu compro, para onde vai o dólar? Agora a pergunta é qual é a cripto, né? Invariavelmente as pessoas querem saber. Então obviamente existe esse fenômeno, mas aqui esse dado parece falar mais a respeito de uma atitude de diversificação e de proteção da carteira, mas é muito interessante, vale a gente prestar atenção nessa tendência, porque justamente no momento em que o dólar está caindo, mas parece que tem mesmo um interesse das pessoas, um desconforto talvez, ou apenas mesmo uma questão de diversificar, né? E colocar uma parte do seu patrimônio em alguma coisa atrelada a câmbio. Não, isso é muito interessante, porque dá para dolarizar a carteira sem necessariamente ter dólar. Né? Então, aparentemente, é esse movimento, e é um movimento bastante sofisticado. Lucinda, o pessoal do chat aqui podia até dizer quem tem parte da carteira dolarizada e se o pessoal usa stablecoins. Boa. Lucinda Pinto, obrigado pela conversa. Até amanhã. Até amanhã. Um beijo. Parabéns pela tela, hein? Parabéns pela tela. Gostamos. Ficou boa a tela, hein? Pessoal do chat, comenta a tela. Beijo, até amanhã. Até amanhã.